Como professor de matemática, a maioria das reclamações, né, a gente ouve os alunos quando estão em dificuldade. E aí a pergunta, quem inventou isso que eu quero matar? Eu nunca vou aprender essa matéria. Odeio de morte a matemática. Não tenho facilidade de jeito nenhum. Isso é bastante comum. Então eu resolvi, dentre outras dicas que eu já tenho no canal, e além de todo o conteúdo, dar assim, um passo a passo, que podemos dizer, de como a gente pode estudar melhor matemática, como a gente pode mudar um pouco a nossa mente, para que você tenha melhores condições de aprender esta matéria, essa disciplina, este conhecimento que é tão importante. Uma das primeiras coisas que você tem que entender é que essa disciplina, esse conteúdo, não é só algo para se passar na escola, não é só algo para se superar no concurso, mas é de fato um conhecimento que só o ser humano conseguiu desenvolver. E é o que nos diferencia dos animais, das pedras, de todo o resto do universo. É um conhecimento em que dá a possibilidade de estudar a natureza, de estudar o próprio ser humano, de se conhecer até. Não é só para passar troco, não. E tem muita gente, quando está estudando, fica acompanhando o professor. Ah, entendi, certo, entendi, legal. E aí, chegou em casa, caderninho, fecha, vai dormir, vai jogar videogame, vai assistir TV, vai descansar, sei lá o que, jogar um futebol, sei lá o que vai fazer. Isso é um dos erros gigantescos, porque é o seguinte, a aula é feita para entender. Em qualquer situação que ocorra a aula, ela serve para que a gente entenda. Só que aprender, compreender é quando você está sozinho. Você e os problemas, os exercícios, o conteúdo a ser estudado. E isso é que precisa ser tirado, né, derrubada esta ilusão de competência. Diversas vezes. Claro que existe colega que faz isso, mas eu tive colegas assim que eu expliquei. Olha, tá aqui como é que resolve essa questão. Ah, entendi. Não é que eu explicava para os meus amigos na escola, né? Eu acabei virando professor de matemática, não fui à toa, né? Explicava para meus amigos na escola, e entendi. Mas na hora da prova, ele não compreendia realmente e não conseguia fazer. Porque ele estava iludido, né? Chama isso de ilusão da competência. Como ele estava iludido, achando que tinha entendido, mas ele não fez. E isso é uma coisa muito importante. É por isso que você tem que fazer exercício. Primeiro, para gravar bem na memória. Segundo, para ver o que realmente você sabe. Então, quando o professor explica, você tem que prestar muito bem atenção e anotar como é que foi resolvido. Só que não só anotar o que o professor fez, mas anotar por que ele fez, como ele fez, por que ele escolheu aquilo. Todas as questões de matemática que você vai encontrar na sua vida já foram resolvidas. Sem exceção. Só aqueles que vão estudar matemática num nível muito avançado, de pesquisa em matemática teórica ou experimental, é que é a exceção. Mas a maioria acredito que não seja, né? Tanto que a gente tem muita gente que odeia matemática. Dificilmente vai estudar algo lá na frente. Então, como todos os exercícios foram resolvidos, existe necessariamente uma solução para aquele exercício. Basta você descobrir como é que chega lá. Mas para chegar lá, é como você precisar do mapa. Como você vai resolvendo exercícios, você vai aumentando o seu mapa de conhecimentos da matemática. Então existem, às vezes, 10, 20 exercícios que o raciocínio é o mesmo. Então, se você não se pergunta por que o professor fez, como o professor fez, você não desvenda, você não abre essa chave, essa porta, né? Com essa chave você não abre essa porta do conhecimento para se chegar à resposta. Não é só chegar à resposta que é o importante, mas como chegou lá, que fórmula eu usei, por que eu usei, que raciocínio eu utilizei, por que eu utilizei esse raciocínio. Tá? Então essa é a primeira dica. Entenda, estude, compreenda, estude melhor mesmo. Tá? Uma coisa que é interessante também, outra ideia, é que diferente das outras matérias, existem poucos conceitos a serem memorizados, né? Podemos dizer assim. História, geografia, português, existem mais
memorizações para aplicação. Na matemática, o que você memoriza são fórmulas e procedimentos. Grosso modo, claro, né? Então você tem diversas fórmulas na matemática, só que se você perceber, você consegue, quando vai realizar uma prova, e você vai fazer aquela, se o professor não deixa, né? Você vai fazer aquela famosa cola, né, das fórmulas. Você consegue resumir a sua cola em uma folhinha pequenininha, dobrar, como eu fazia também, porque eu também não sou santo, né? O professor não deixava. Mas assim, eu conseguia colocar todas as fórmulas no papelzinho e usar na prova. Mas o mais importante não são as fórmulas. Por isso, por exemplo, quando eu passo prova hoje em dia, olha, quero trazer um formulário? Traz, porque o importante não é decorar a fórmula. O importante é compreender o raciocínio, como é que você usa. Tá? Então, você tem que entender, memorizar umas poucas coisas, é claro, é preciso uma certa memorização, mas é mínima. Mas, como usar? Entender, dar significado àquilo, né? A fórmula do teorema de Pitágoras, as relações entre os triângulos, como é que se calcula o MMC, o que é uma função. Tem alguns conceitos que você precisa, de fato, ter uma certa memorização, mas principalmente compreender o significado, dar o significado para aquilo, e como e quando usar. Relacionar com os próprios conteúdos internos da matemática e conteúdos externos da matemática, aplicações externas. A gente fala, hoje em dia, contextualização. Tá? Então, essa é outra coisa que a gente tem que falar. Então, vamos gravando aí, tá? Entendendo, anote, se você reveja esse vídeo, anote, para você ir compreendendo essas dicas. Outra coisa é o seguinte, muita gente, quando chega isso está no meu canal, assim, nos comentários, é cheio, muita gente faz isso. Ah, eu estou no 8º ano e não sei a tabuada. Estou no 3º ano e não sei calcular o MMC. Amanhã eu vou ter uma prova e não sei fazer isso aqui. Olha, a matemática ela é diferente, por exemplo, de uma matéria como português. Tá? Apesar de ser importante você ter conhecimentos prévios, é possível você chegar numa aula do 3º ano do ensino médio, um conteúdo novo, mesmo que você não tenha o conhecimento de algumas coisas anteriores. Vai exigir um pouco de você, mas é possível compreender sim aquele novo conhecimento. História, por exemplo, você pode estudar história começando dos primeiros homens, né, e vir para a Idade Moderna. Ou você pode, claro, pouca gente faz isso, mas você pode começar a história do homem moderno e ir voltando para compreender as causas, né, as coisas anteriores. É perfeitamente possível. Tá? Você pode estudar diversos conteúdos assim, sem uma linha. Né? Mas na matemática isso é um pouco mais difícil, senão eu acho improvável. Por quê? Você poderia realizar operação com fração sem aprender as operações, a tabuada primeiro? Não. Você poderia calcular regra de 3 sem saber fração antes? Não, porque precisa. Você poderia calcular sistema de equação com x, y, z sem saber MMC, MDC, fração e operação? Não. Então é improvável que você consiga realizar qualquer conceito novo, um exercício, compreender, se você não tem fundamentado os anteriores. Se não tem, é como um prédio que tem que ser muito bem construído, cada tijolo tem que estar no seu lugar, o cimento tem que ser muito bem, muito forte. Quanto mais forte, melhor o seu prédio. Se você não vai aprendendo ao longo da vida, o prédio chega, você se forma, mas os buracos que deixam na sua formação são tão grandes que você não consegue suportar nenhuma ventania e cai. O que isso significa? Não se desenvolve no trabalho, não passa em concurso, não passa no vestibular, não compreende o mundo de uma forma melhor. Então este prédio ele precisa realmente ser muito bem construído, muito bem fundamentado. Mas eu já estou com certa idade e não consigo. Bom, então tem algumas dicas. Procure um professor particular, para um caso específico. Assista canais como esse de conteúdo de matemática aqui no YouTube e em outro que você deseja.
Procure cursos online de fundamentação. Tá? Por exemplo, eu tenho um curso de fundamentação que é de cálculo mental, né? Desenvolvimento em cálculo mental. Você pode olhar aqui, é o link que está aqui embaixo. Mas existem outros, existem cursos completos de matemática que você pode também buscar. Existe o Khan Academy, né, que é uma plataforma gratuita que você pode percorrer também, separado por ano. Claro, o conteúdo lá é mais ou menos dos Estados Unidos, mas serve aqui para o Brasil também, que é um pouco parecido, tá? É possível também. Existem várias e várias soluções que você pode para reiniciar o seu estudo e construir de fato esse prédio, pedaço por pedaço, até chegar onde você deseja. Então, construa bem esse prédio. Se ele está cheio de buraco, contrate um pedreiro, procure alguém que possa lhe ajudar para construir esse prédio, fortalecer lá, e remendar do jeito que dá os buracos que foram ao longo da sua formação. É importante que você procure isso. Então, você precisa entender que tem que praticar com técnicas corretas e assim, muita gente que faz aquelas perguntas que eu falei no início, odeio matemática, quem inventou, como é que foi, tem a dificuldade completa, precisa mudar o gatilho da sua mente, tá? Precisa ter o que a gente chama de estrutura mental de crescimento, estrutura mental de desenvolvimento. Em inglês, o pessoal fala mindset e tal, mas é basicamente você entender que aqueles que acham que não tem mais como aprender, realmente eles estão corretos, eles não vão aprender mais. Mas aqueles que acham que podem melhorar com os erros, aprendendo com a dificuldade, esses vão lá para cima. Pode reparar que o seu colega ou amigo que você conhece, que é bom de matemática, não é que ele não tenha dificuldades, mas é que ele aprende com as dificuldades. Ele tenta, ele focaliza aquele problema, resolve, quando não resolve, descansa, mas volta para ele, tenta resolver. Isso foi frequente na minha formação de matemática. Ao longo do meu curso, eu tive diversos problemas de aprendizagem, né? O problema de aprendizagem é o seguinte, eu não estava conseguindo compreender naquele momento. Então eu tentava, dava uma relaxada, focava de novo, tentava, dava uma relaxada, e aí eu resolvia. Quando eu resolvia, eu compreendia o mecanismo de resolução daquele problema. Como eu compreendia aquilo, eu subia um degrau, né? Eu fechava aquele buraco. Mas eu tinha que, poxa, por que eu errei? Como é que eu consegui acertar agora? Foi esse caminho que eu utilizei. E eu usava aquele ensinamento dos meus erros, das minhas dificuldades, para superar os problemas que apareceriam lá na frente. Então, eu sabia que cada degrau eu teria que trilhar e desenvolver a musculatura, né, para subir esse degrau. Então, de uma forma que eu acredito que você também nós temos potencial ilimitado de aprendizagem. Nosso cérebro é uma máquina poderosíssima de aprendizagem. Então, o seu cérebro, o meu, dos japoneses, asiáticos, né, que são super inteligentes, são todos iguais. A diferença é a postura, é o mindset, é a estrutura mental para a aprendizagem. Tá legal? Então, guarde bem isso. Outra coisa que é interessante é o seguinte. Hoje em dia a gente está cheio de exercícios, tá? E esses exercícios, às vezes, podem enganar a gente, e a gente gosta de praticar. Não, a gente tem que ter um tempo limitado no dia, 24 horas. Se você tem um tempo limitado no dia, 24 horas, você tem que usar com sabedoria. Então não adianta você resolver 200 exercícios de matemática e esquecer de estudar as outras coisas. Então, viver, né? Todo mundo precisa viver além de resolver matemática. Mas você precisa ser inteligente na hora da resolução dos exercícios. Vamos imaginar que você esteja na escola. Eu imagino que você esteja, né, por algum motivo, querendo saber essas dicas. Né? Então você está na escola, ou então vai fazer um concurso. Então não adianta você resolver 1000 exercícios, sendo que 200 exercícios eles já dão o conhecimento necessário para resolver os 1000. Tá? Então é por isso que você tem que entender muito bem a estrutura dos exercícios. Porque quando você pega um igual e já sabe como é que resolve, você resolve 1, 2, 3, 10. Opa! Essa estrutura aqui eu já conheço. Esse conteúdo aqui eu já conheço. E esse exemplo, essa forma de exercício eu já sei. Tá? Então, beleza. Isso aqui já tá na gaveta aqui. Eu só vou revisar de vez em quando. Vai para o próximo. Então não adianta você querer resolver 100 exercícios iguais, sendo que você tem que ter muito mais
conhecimento. Então você escolhe lá, olha, desse tipo aqui de exercício eu vou resolver 10. Compreendi? Compreendi. Então vamos avançar para um exercício diferente. Às vezes nos livros tem aquela fácil, médio e difícil, né? Então você vai lá, resolve 10 fáceis, 5 médios e 2 difíceis. Depois você resolve mais 10 fáceis, 5 médios e mais 2, 3, 4 difíceis. Então você vai graduando e tentando superar. Ou os tipos mesmo de exercício, né? O problema, ou aqueles que não tem nenhum contexto, só prática mesmo. E aí uma dica adicional aqui, para a gente finalizar esse vídeo. Mas a dica é o seguinte. Procure relaxar, brincar com testes de raciocínio lógico ou de QI. Tá? Por quê? Porque o raciocínio lógico ele é algo que a matemática ensina e que a matemática precisa, demanda, exige da gente. Então, existem diversos, em banca de revista, na internet, tá cheio. Eu tenho até aqui uns vídeos que eu faço exercícios de raciocínio. E é interessante que você de vez em quando faça isso, porque isso vai te ajudando, primeiro, a exercitar a sua mente, segundo, a desmistificar esse tipo de teste. E quanto mais você fizer, você vai notar que vai ficar mais fácil. Só que esse mais fácil não é porque eles simplesmente são fáceis, mas é porque você se desenvolveu. Tá? Então seja inteligente, procure estudar de forma correta e desenvolver o seu raciocínio lógico com esse tipo de exercício. Uma outra coisa que eu queria deixar agora é o seguinte. Eu consegui, não sou uma pessoa excepcional, estudei matemática com vontade, com gosto, e por isso estou aqui, tentando passar um pouco desse gosto para você. E de aprendizagem de forma geral, mas principalmente matemática por enquanto. Né? Então, faz o seguinte, começa a pensar na matemática com outro olhar. Né? Tenta encará-la como um desafio a ser superado na sua vida e não como uma barreira que lhe impede. Tá? Todo mundo tem dificuldade, mas quando consegue superá-la, é muito bom, é uma sensação muito boa. Se você tem alguma dificuldade extra, procure colegas, estude em grupo, procure o seu professor, peça dicas, acompanhe o canal, se inscreva, compartilhe para quem você acha interessante. Eu espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado. Até a próxima.